vou te mostrar como que eu consegui sair do meu emprego de CLT em 2018 para começar meu negócio digital com o marketing digital, né? Depois e conseguir me sustentar a partir de 2020 até hoje. A minha principal fonte de renda hoje ainda é a minha assessoria de marketing. No meu último emprego eu trabalhava cerca de 7 horas e meia por dia. E lá o meu salário bruto eu não tenho recordação, mas eu me lembro que caía na minha conta, junto com comissão, que era exatos R$ 1.200, R$ 1.250. Às vezes até chegava em R$ 1.300 por mês, que é o que eu ganhava para trabalhar nesse último emprego. Esse vídeo não vai ser um vídeo mais um daqueles que largue tudo e siga seu sonho, nada de uma forma irresponsável, muito menos de conselho de coach. Eu quero realmente mostrar para você como que eu fiz, se eu mudaria alguma coisa hoje em dia, se eu faria algo de extraordinário e se eu aconselharia você a fazer o mesmo, se dá para fazer o mesmo hoje em dia. Você já me acompanha, sabe que eu não trabalho com nenhum tipo de mágica ou resultados milagrosos, muito menos promessas fáceis. O que mais me assusta é que quando eu tava procurando para fazer esse vídeo aqui, eu dei uma leve pesquisada e hoje em dia, o brasileiro médio ele passa mais de 90 mil horas da sua vida trabalhando. Isso é equivalente a mais ou menos 10 anos inteiros sem parar nada, só trabalhando, sem parar para dormir, sem parar para comer, nada. 24 horas por dia trabalhando, você passaria 10 anos da sua vida trabalhando. E o mais louco ainda é que uma última pesquisa da FGV mostrou que de 10 trabalhadores brasileiros, 7 estão insatisfeitos com o seu trabalho atual. Estamos literalmente gastando uma década da nossa vida fazendo algo que a gente detesta. E eu compartilho do mesmo pensamento, era uma coisa que sempre me incomodava, mas eu acho que a questão de ser muito monótono e eu não me desafiava no meu emprego era uma coisa que me incomodava muito, obviamente a renda também. Eu sempre tive um espírito mais empreendedor e eu sempre busquei trabalhar com algo extra, sempre busquei ganhar mais, sempre via que existia essa possibilidade. Eu comecei a minha assessoria em 2017, meio que em paralelo mesmo, já fiz outros tipos de negócio junto, testei de tudo. Eu fui conseguir viver exclusivamente disso em 2020, muito devido por causa da pandemia, teve um grande impacto, né? Porque eu acabei tendo muitos contratos fechados juntos que me possibilitou ali já ter uma renda que eu conseguisse viver disso de primeiro momento. Se você também compartilha desse sentimento de detestar o que você está fazendo, está nesse vídeo porque você está procurando uma maneira de ganhar dinheiro, de começar como uma renda extra ou até de criar algum tipo de negócio digital na internet, buscar ganhar mais ou até um pouco mais de liberdade, flexibilidade, deixa aqui nos comentários. Vamos trocar uma ideia junto e bora lá pro vídeo. Antes de mais nada, se você ainda não começou a empreender porque você tem medo de perder a sua renda e você trabalha no seu emprego porque você busca mais segurança, isso é um dos maiores mitos que existe, basicamente, porque CLT nem um concursado tem, de certa forma, uma estabilidade, uma segurança. Em 2023, basicamente, 9 milhões de pessoas perderam seus empregos, esses tal empregos estáveis. Então, assim, você ganha pouco. Você basicamente, a única segurança que você tem é que você não precisa pensar em fazer nada. Você simplesmente, como você vende o seu tempo, você chega no seu trabalho, e depende se você está no dia bom, no dia ruim, você cumpre o seu tempo e pronto. Vai para sua casa, seu salário vai cair no tal dia, né, conforme você trabalhou. Você também não precisa pensar no que vai fazer, no que você precisa fazer hoje, as atividades que você tem que executar. Nada disso é preciso. Tudo a sua empresa direciona para você. Mas em troca disso, você abre mão de muito mais coisas. Outra grande mentira que contam por aí que eu quero quebrar nesse vídeo de hoje é que você precisa ter muito dinheiro guardado para de fato largar o seu emprego e começar a viver com o que você gosta. A verdade é que você não precisa ter uma reserva de emergência, que você precisa de uma estratégia de transição gradual. É exatamente isso que eu vou te mostrar aqui hoje. A segunda mentira é que você não precisa também ser um especialista para ganhar dinheiro na internet. A única coisa que você precisa é resolver problemas reais das pessoas no seu dia a dia. A maioria dos meus primeiros clientes nem sabia que eu estava começando naquele momento. Muitas vezes essa é a situação que você vai se passar. O começo, as pessoas não vão saber que é o seu começo, mas você precisa se dedicar muito para a curva de aprendizado de você realmente aprender aquela habilidade seja a menor curva possível, você consiga executar em um tempo mais rápido possível. E a terceira e última mentira, eu acho até muito óbvio, mas eu sempre penso que o óbvio tem que ser dito, que eu já ouvi muita gente falar que é o timing perfeito, ele vai chegar, sabe? A gente espera um certo timing para a gente começar a colocar aquele plano de transição gradual em prática. Mas isso não existe. O timing perfeito é o momento exato que você vai colocar isso em prática. Se você tiver certeza exata que você vai ter sucesso com o que você está planejando, quanto tempo você esperaria para colocar isso em prática? Com tudo que eu falei, se você ainda está pensando no que você vai fazer, talvez deixar de detestar o que você está fazendo hoje, pensa por um momento se todas as suas contas estivessem pagas, tudo que você precisa estivesse pago e resolvido pelos próximos 12 meses. Que tipo de trabalho você procuraria fazer nesse tempo? Nesse caso, talvez você vai escolher algum tipo de trabalho que faça mais sentido para você e não pelo aspecto financeiro onde a maioria das pessoas procura.
Uma vez que eu fiz esse exercício, eu descobri que a parte que eu mais gostava na assessoria de marketing era de fato de ver os negócios crescerem, ver as vendas, ver os resultados, as mensagens que eu recebia das pessoas felizes com o trabalho dando resultado. Mas eu odiava a parte de reuniões intermináveis, viver com a agenda lotada de reuniões e coisas, projetos que mudam o tempo inteiro, que basicamente não vão para frente. E pensando nisso, onde recentemente eu fiz uma grande mudança também, é por aqui onde eu decidi mudar o tipo de cliente que a gente atende. Principalmente focando em pessoas que trabalham com infoprodutos, que trabalham com audiência, youtubers e tal, possivelmente pessoas que você conhece. E aí onde entrou com muito mais força esse projeto aqui do YouTube, onde eu decidi botar a cara aqui, criar conteúdo não só para atrair pessoas que eu consigo prestar minha assessoria, talvez prestar minha mentoria e ajudar mais pessoas ao mesmo tempo, porque quando a gente trabalha com a internet, a gente consegue ajudar muito mais gente ao mesmo tempo do que eu prestar o serviço, porque quantos clientes eu consigo atender a minha assessoria? Quantas pessoas eu consigo prestar o meu serviço? Agora, quantas pessoas eu consigo atingir com esse vídeo e ajudar de certa forma? É pensando nisso que é aqui onde de fato eu consigo escalar meu negócio visando alcançar mais pessoas e onde eu consigo qualificar ainda mais as pessoas que chegam até minha prestação de serviço. Mas vamos lá, depois que você fez esse exercício, você escolheu algo que você queira fazer, a gente precisa validar um método. É aí onde você pode pegar uma caneta agora para anotar o que eu vou te dizer. Sobre isso que você pensou, liste 5 problemas reais que você vai conseguir resolver com esse trabalho. Problemas reais são coisas que as pessoas têm no dia a dia. Você consegue procurar no Reclame Aqui, no Facebook, grupos de Facebook, no Reddit, qualquer tipo de coisa que você veja as pessoas reclamando desse problema que você vai resolver. Terceiro ponto, ofereça de graça ajuda para pelo menos 3 pessoas. A ideia aqui é a gente validar o método, então quanto mais rápido você conseguir, melhor. Então você vai oferecer ajuda de graça e você vai perceber se está dando certo ou não. Se a forma que você vai fazer é a melhor forma de resolver aquele problema. A gente precisa ter essa validação e de quebra a gente vai ter algumas provas sociais das pessoas, né, dizendo quão bom foi a sua ajuda. E é exatamente por isso que o quarto passo é a gente pedir um feedback detalhado, algum tipo de depoimento para essa pessoa de como que aquilo ali que você fez de fato ajudou ela. A gente está buscando aqui pegar informações, comprar dados, é saber como a gente ajuda, aonde a gente ajuda e como que a gente pode melhorar isso. Você vai usar esse feedback para você criar uma oferta simples e objetiva do seu serviço ou do seu produto. Se a gente pular essas etapas, a gente vai perceber que muita gente faz anúncio na internet sem essas etapas bem definidas e é onde a gente começa a jogar dinheiro fora, com anúncios que não funcionam e aí reclama que normalmente as campanhas estão mal feitas, mas normalmente é só a oferta que está mal definida. Quando você identificar isso, você já vai ter algum resultado e aí você consegue prospectar outras pessoas ou até solicitar indicação dessas 3 pessoas que você ajudou de graça. Pode ser até uma moeda de troca. Depois disso, você tem a sua oferta e seu produto validado, coisa que você pode fazer pelas pessoas. O próximo ponto importante é você identificar o conhecimento mínimo necessário para executar aquilo ali. Busca de 3 a 5 fontes confiáveis sobre aquela solução, pessoas, referências, inspirações no mercado. Não precisa ser um curso caro de alguém, mas busque informação qualificada, busque algumas fontes e estude. E assim que você estudar, coloque em prática de imediato. Coloque isso em prática em problemas reais das pessoas. Se você reservar 5 horas por semana para você estudar, se atualizar e colocar algumas coisas em prática, já é o suficiente. Você percebe como vai ser aqui uma transição gradual do que você está fazendo. Você está aprendendo uma nova habilidade. E aqui, se eu pudesse te dar um conselho, guarde tudo que você está fazendo para você mesmo. Tente não compartilhar com as pessoas, principalmente as pessoas mais próximas, o que você está fazendo. É óbvio que se você for casado ou casada, você compartilha ali com 1, 2 pessoas no máximo que você está fazendo, pessoas que extremamente confiança. Mas de resto, guarde para você o que você está fazendo até essa transição esteja 100% completo. E aqui, antes da gente ir pro próximo ponto, eu vou te deixar alguns conselhos muito valiosos que eu não tive na época que eu fiz essa transição. Primeira coisa é você cortar os gastos não essenciais por pelo menos até essa transição esteja 100% completa. Então, assim, analise Netflix, iFood, qualquer coisa que não seja essencial, o quanto você consegue controlar isso nesse começo. Vai ser muito importante. Principalmente se no seu CLT hoje você ganha menos de R$ 5.000 por mês, que eu acho um valor baixo, então tente controlar esses gastos não essenciais. Crie uma reserva que pelo menos cubra 3 meses das suas contas fixas, né? Como aluguel, às vezes carro, plano de saúde. 3 meses pelo menos para que essa reserva você a tendência é que você não precise usar essa reserva, mas em qualquer situação adversa que acontecer, você tem esse dinheiro guardado. E eu não tinha esse dinheiro guardado quando eu fiz e talvez me pouparia algumas dores de cabeça. Seus primeiros clientes, pense principalmente em criar um plano recorrente deles, para que você não precise, nesses 3 primeiros meses, prospectar muitos clientes para você se sustentar. Porque se a gente precisar tirar todo o dinheiro do nosso negócio no começo, ele vai morrer, a gente meio que vai se sufocar e secar a fonte. Então, se os seus clientes pagarem recorrentemente, é como se você estivesse vendendo para os mesmos clientes todos os meses. Isso é um ponto bem importante. Tente moldar uma forma que os seus clientes precisam pagar todos os meses para aquele serviço ou produto que você está fornecendo. E aqui o ponto
mais importante que pouquíssima, mas pouquíssima gente faz mesmo é reinvestir pelo menos 70% de tudo que você fizer nos primeiros 6 meses. Isso vai te dar um gás de alavanca no começo muito importante, porque essa curva de aprendizado é a parte mais importante do negócio, principalmente uma transição. Pensa que você tem um carro hoje, o carro morreu, você precisa empurrar o carro. A força que você faz para tirar esse carro do lugar no começo é muito mais forte do que depois que ele está andando, você vai empurrando. E aqui o negócio é a mesma coisa. Então, quando você reinveste esse dinheiro, é como se você estivesse chamando mais pessoas para te ajudar a empurrar. Então, você está fazendo o seu esforço ativo e colocando dinheiro para acelerar algumas etapas no começo. Essa é a parte mais importante. Agora vamos então para o nosso plano de implementação. Já está com a caneta na mão? Então bora lá, que essa é a hora mais importante para você anotar. Se você separar aqui por 3 meses para essa transição se completar, né, você concluir essa transição, no primeiro mês, basicamente, a gente vai separar em 4 semanas. Eu peço que você pense nas atividades que você precisa fazer nas 4 semanas, as primeiras 4 semanas. Primeira coisa que você já fez, definir qual tipo de serviço ou produto você vai oferecer. Segunda coisa é listar 20 possíveis clientes da sua rede de contatos mesmo, pessoas que têm algum tipo de negócio ou que vão se beneficiar com esse seu serviço oferecido. E aí você vai buscar aquela fonte de conhecimento que eu mencionei, entrar em alguns grupos e tal, para entender melhor a dor do seu cliente, para ver como você pode melhorar ainda mais a sua prestação de serviço. Na segunda semana desse primeiro mês, você vai buscar ajudar aquelas 3 pessoas gratuitamente, você vai buscar os feedbacks, criar os depoimentos e montar aquela oferta que a gente comentou. Para talvez ficar mais visual para você, tente montar um PDF com tudo isso, com as pessoas que você ajudou, o que você resolveu, onde você consegue melhorar. Tenta montar isso tudo de uma forma visual para ajudar você ainda mais. Nas últimas 2 semanas do primeiro mês, você vai tentar fazer algumas reuniões de vendas, né? Então, aquelas pessoas que você listou, você vai tentar entrar em contato propositalmente para tentar vender a sua solução. É desconfortável, provavelmente você vai fracassar, você não vai fechar nenhum cliente nessa primeira semana, mas é normal e você precisa passar por isso. Cara, você está buscando fazer o que você gosta, viver do que você gosta. Não vai ser fácil. Eu lembro que meus primeiros clientes eu chegava a cobrar R$200 para executar meu serviço, que hoje eu consigo cobrar mais de 3 mil para fazer o mesmo serviço. Eu sei que não é exatamente o mesmo serviço, né? Eu consigo entregar mais resultado, mas vocês entenderam. Enfim, daqui para frente você vai montando então o seu plano de ação no segundo mês e no terceiro mês. No segundo mês você provavelmente vai atender os primeiros clientes, vai montar os processos. O que é um processo? Pô, fechei o cliente, o que eu preciso, qual que é o próximo passo? E depois, né? Você vai mapeando isso. É preciso que você anote a cada vez que você atende um cliente o que você faz exatamente, para depois você precisar conseguir replicar. E se precisar contratar uma pessoa, você consegue ensinar ela, porque você está tudo documentado e escrito. Faça isso desde o começo, vai facilitar muito a sua vida. E ainda no segundo mês, você vai refazer uma nova lista de clientes, entrar em contato com os clientes até ir captando esses clientes para gerar vendas e faturamento para o seu negócio. Uma coisa que você tem que pensar é que você está fazendo esse plano de ação, porque vai chegar no terceiro mês, você vai comparar basicamente o que você está faturando hoje com o seu salário no CLT. Você precisa repensar. E eu te aconselho que você ganhe pelo menos o dobro do que você ganha hoje para considerar essa transição completa e sair do seu emprego. Porque se você aí perder metade do seu faturamento, você ainda ganha a mesma coisa. Entende? Isso sem contar a sua reserva de emergência. Você percebe como é simples basicamente fazer essa transição, mas não é fácil. Isso pode dizer, não vai ser fácil, mas é simples. Você percebe que existe uma etapa, você vai fazer o planejamento, são 3 meses, separa as atividades por semanas, até porque são 3 meses e precisa que você separe isso por semanas, justamente porque você tem o seu emprego, você vai ter o tempo mais curto para fazer isso. Aproveite os finais de semana para dar um gás nisso. Putz, mas aí você não consegue abrir final de semana, cara. Se você não consegue abrir mão no final de semana ou outras coisas possíveis, porque você não tá pronto para essa transição. Você não tá pronto para começar a viver do que você gosta. É difícil essa decisão, não vai ser fácil fazer essa transição. Mas, posso te dizer por experiência própria que vale muito a pena. É uma transição dolorosa, mas assim, depois de 6 meses disso que a gente tá falando aqui, você vai perceber o quão vale a pena fazer o que você fez. Quando você tiver essa roda já girando automaticamente, as tarefas sendo concluídas, ali você já tem a lista de clientes, as reuniões acontecendo, as vendas acontecendo, você vai olhar para uma outra forma que é escalar o seu negócio, pensar em metas, quantos clientes eu quero ter, quero faturar tanto, o que eu preciso fazer. Aí você vai entrando num ponto futuro, mas eu não quero alongar muito no vídeo sobre isso. Mas essas são as etapas que precisam ser feitas. A questão é que você, mesmo sabendo disso, que é uma coisa simples de ser feita, não tem muitas etapas complexas, você precisa alinhar as suas expectativas com isso. Se você não conseguir concluir isso em 3 meses, precisa pensar e repensar onde você errou ou o que você deixou de fazer. Tente não superestimar a sua habilidade de resolver esses problemas para não superestimar o quanto você vai conseguir ganhar em 3 meses. Até porque eu não vou ficar aqui te dizendo que é fácil, porque vai chegar dias que você vai ter que trabalhar 14 horas por dia, vai chegar mês que você vai tirar menos do que uma pessoa que trabalha junto com você. Esses dias vão acontecer, mas fazem parte de uma jornada, principalmente uma jornada de os primeiros 3 anos que você vai empreender, vai ser assim. Você curte saber sobre negócios, ideias de negócios, modelos de negócio na rede social,
marketing digital, eu tenho uma newsletter onde eu escrevo de segunda a sexta, né, quase todos os dias, às 11h59 vai chegar no seu e-mail todas as vezes o que eu escrevo sobre a jornada do marketing digital, a jornada sobre empreender na internet, como ganhar dinheiro com a internet. E se você curtiu isso, o link vai estar aqui na descrição. É de graça. Eu agradeço por você ter ficado comigo até aqui. Eu espero realmente ter te ajudado. Se ficou alguma dúvida, porque eu sei que é muita informação, deixa aqui nos comentários que eu vou responder todos os comentários. Não se esquece de se inscrever no canal. Quando a gente bater 1000 inscritos, eu vou começar no meu projeto mais ambicioso. Já estou trabalhando nele, mas eu vou revelar quando a gente bater 1000 inscritos aqui no canal. Beleza? Deixa o feedback aí pra mim. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço. Tchau, tchau.